E aí galera, tudo certo? Olha, antes de começar a falar do SNES Classic, que claramente é a estrela desse vídeo, eu vou contar uma história muito rápida pra vocês. Quando eu era criança, um amigo do meu pai tinha uma locadora de games, que era aquele negócio super primitivo. E aí a locadora acabou falindo, porque chegou a era digital e esse cara deu todos os cartuchos do Super Nintendo pro meu pai, que é claro, deu pra mim. E eu meio que cresci jogando Super Nintendo o tempo todo. Foi aquele negócio da infância até o começo da pré-adolescência viciado no console da Nintendo. E aí a gente chega em 2017 e os caras relançam uma versão clássica do videogame, minúscula e com 21 jogos. Eu vou contar pra vocês que a experiência é muito legal e sim, é como se a gente tivesse 8 anos de novo sentado lá jogando. Vamos lá conferir o que o SNES Classic tem de bacana. Não, galera, sério mesmo, quem aí vai falar que o SNES Classic não é ridículo de fofo? Pois é, nós recebemos a versão norte-americana do console, que é baseada naquele modelo roxo. Mas tudo bem, é o SNES que está aqui na nossa frente em uma versão em miniatura, e ele é lindo. Se você sempre curtiu aquelas linhas mais quadradas, então vai achar bem bacana esse relançamento. Os únicos botões que realmente funcionam são de Power e Reset, já que o do meio servia para abrir o slot dos cartuchos, e como eles foram eliminados por aqui, bem, o botão também não funciona, né? Mas aí vocês nos perguntam, e como que a gente vai colocar o controle nessa mini entrada? Algo de errado não tá tão certo, Canaltech. E gente, calma aí. Existe um truque na realidade, essa tampinha aqui esconde os verdadeiros conectores, e aparenta ser um pouquinho frágil também. Felizmente esse novo modelo é tão pequeno que é do tamanho até mesmo de uma fita original do SNES, e certamente vai ser um ótimo item para decorar a sua sala. O SNES Classic tem a seguinte relação com os cabos, ele só precisa de um HDMI e de um USB com ponta micro USB para funcionar. Se a sua TV tem essas duas entradas, então é melhor ainda, vá ser feliz. A empresa também coloca 2 controles na caixa do videogame, o que dá aquele impulso para você ligar para todos os seus amigos e falar: e aí galera, vamos jogar aquele Street Fighter aqui em casa. Saudade, né? A interface do SNES Classic é inteiramente simples e baseada naqueles gráficos da época. A lista de games funciona como uma espécie de carrossel com a capa de cada um deles, com informações se é para 1 ou 2 jogadores, ou se existem save points, ou pontos de suspensão como são chamados por aqui. Esse inclusive é um dos recursos que podem atrair ainda mais quem está tendo a primeira experiência com o videogame. Ele funciona mais ou menos assim, ele deixa os jogadores salvarem partes do jogo que normalmente não são salvas, e como o SNES não tem os títulos mais fáceis do universo, muita gente com certeza vai usar isso. Para trapacear em algum ponto do game, ou melhor, para salvar algum ponto de qualquer game, é só apertar aquele botão de reset, e então no menu inicial você tem a opção de salvar no histórico ou só manter ali para uma jogatina bem rápida depois. E olha, uma galera parece que não curtiu muito essas mudanças, mas vamos lá. Imagina que o SNES Classic chega alguns anos depois do lançamento original do console, e que as crianças daquela época já não são mais crianças, né não? E sim, há quem queira jogar tudo de novo, passar pelo mesmo processo, as mesmas experiências, só que também tem uma galera que só quer mesmo se divertir e voltar um pouquinho no passado. E é claro, é aí que a mecânica de jogo fica um pouquinho mais favorável ao jogador. Isso daí não quer dizer que os jogos sejam mais fáceis. Os níveis de dificuldade são os mesmos, mas com os recursos como de rebobinar em algumas partes. Acabou morrendo em uma hora que você realmente não podia morrer? Não, beleza. Esse novo recurso ainda te deixa voltar um pouquinho no ponto que você deu o reset para tentar tudo de novo. Nos RPGs disponíveis você pode rebobinar de 4 a 5 minutos, e em jogos de simulação e outros gêneros você pode voltar no máximo 50 segundos. E isso daí se encaixa perfeitamente no que a gente falou antes sobre os jogadores que ainda são apaixonados pelo Nintendo, mas que hoje em dia só querem brincar um pouco, sem tanto comprometimento. Só que, muito infelizmente, nem tudo é perfeito no SNES Classic. Não tem nenhum outro jeito de sair do jogo sem ser pelo botão Reset, o que é uma limitação bem frustrante. Mas, por outro lado, se você abrir um jogo e depois de algumas partidas decidir voltar ao menu inicial, ele cria um atalho usando o botão Y, que é para você voltar rapidamente para ele. O máximo que o videogame permite é fazer uma combinação de 4 botões para reiniciar o jogo que você já está. Aí é só apertar por no mínimo 1 segundinho os botões Select mais Start, mais o botão esquerdo lá do topo, mais o botão direito lá do topo, e aí sim o videogame é reiniciado.
Só que a gente ainda não comentou um negócio muito bacana, porém relativamente pequeno no SNES Classic. Aqui nas configurações dele, na aba de visualização, você tem 3 modos. O primeiro deles é o CRT, que simula aquela sua TV de tubo super antiga. Já o segundo deixa a tela na proporção de 4:3 e o terceiro se chama Resolução Original, que mostra os pixels originais dos jogos que foram produzidos para o Nintendo original. E sim, quando você estiver jogando, aparecerão 2 faixas pretas aqui no canto da sua TV enorme. Aí, para contornar esse probleminha, entre aspas, a Nintendo deixou você colocar algumas molduras aqui do lado e, como vocês podem ver, fica bem bonitinho. Legal, né? A Nintendo escolheu 21 títulos para o SNES Classic, que representam alguns dos melhores jogos que já foram lançados até os dias de hoje. Muitos de vocês, inclusive, com certeza já brincaram com alguns desses games, e outros nem tanto, talvez. Na lista a gente tem o jogo mais maldito de todos os tempos, que é Contra 3, Donkey Kong Country, Kirby, Mega Man X, Super Mario Kart, Super Mario World e muito mais. A seleção que a Nintendo fez para os jogos do SNES Classic é bem interessante e bem diversificada. Afinal de contas, a gente tem aqui alguns RPGs, jogos de luta, de corrida, jogos de aventura, de ação e Contra 3. Contra 3 eu diria que se encaixa em uma outra categoria de game, que é aquela que você só passa raiva. Eu pelo menos sou horrível nesse negócio daqui, mas bem, fica aí a dica para quem morre nesse jogo o tempo todo. Sabe aquele recurso de rebobinar? Bem, é meio que trapacear, mas tá aí é pra usar, né? E enfim, galera, apesar de tudo isso, alguns jogos parecem ter ficado bem de fora dessa seleção, como Chrono Trigger, NBA Jam e o saudoso jogo do Máscara que eu curtia tanto, por exemplo. E vocês, conhecem mais alguns jogos que poderiam ter entrado na lista? Conta aqui embaixo pra gente. Só que nem todos os jogos parecem o mesmo depois desse tempo todo. Donkey Kong e Super Metroid continuam excelentes, mas Star Fox em uma TV muito grande fica bem complicado de acompanhar. Super Mario Kart é outro título que segue muito bacana, mas que depois de todo esse tempo jogando já começa a dar dor de cabeça. E olha, não é culpa da tecnologia, mas sim do tempo. A diferença é que agora tudo tem mais uma cara de século XXI no console, e quanto à ação do tempo, ele não parece surtir efeito em alguns títulos, mas nos outros sim. E nós concordamos que sim, abrir a biblioteca para que o jogador adicione mais jogos seria uma ideia maravilhosa, mas talvez quebraria esse conceito original do relançamento. Ele funciona bem desse jeito, totalmente offline, mas você também pode fuçar aí na internet sobre como fazer isso daí na marra. Ah, e é claro, a gente também tem Star Fox 2 aqui no meio. Esse jogo nunca foi lançado de fato, mas ele foi desenvolvido na década de 90 e cancelado posteriormente graças ao irmão Nintendo 64, que estava prestes a chegar. Se você adora a franquia, você vai ter que passar pela primeira fase no Star Fox original. Só então você vai conseguir liberar esse segundo jogo aqui. Nós concordamos que trazer todos os jogos para o SNES Classic seria uma ideia bem ousada, mas a lista com 21 títulos cumpre bem o papel de levar os jogadores para aquele mundo de nostalgia. Só que, né, alguns títulos bem legais ficaram de fora, o que também é compreensível. Só que olhando o SNES Classic depois de todos esses anos, você com certeza vai lembrar de como os games daquela época são divertidos, e isso sem contar que o console já vem com 2 controles na caixa. E tudo bem, a gente tem que confessar que apertar o botão reset o tempo todo para trocar de game é muito chato, mas vocês lembram daquela época? Pois bem, era preciso levantar do sofá, tirar o cartucho, pegar o outro cartucho, assoprar o cartucho, rezar para tudo funcionar e depois colocar esse cartucho no videogame. Pois é, pensando assim hoje em dia tá bem mais simples, né não? Eu acho pouco provável que você acorde um dia desses e pense, opa, que saudade, vou ali do lado comprar um SNES Classic. Isso porque aqui no Brasil esse brinquedo custa R$1.000. A gente só não entendeu muito bem como $79 dos Estados Unidos se transformaram nessa quantia em real, mas segue a vida, não é mesmo? O SNES Classic é exatamente aquilo que você queria para voltar aos clássicos da Nintendo. Toda aquela experiência de ter o mini console na sua mesa e os controles físicos atropela todo e qualquer emulador, mas a diferença é que os emuladores são meio que gratuitos, não é? E é claro, geral quer comprar esse novo brinquedo. O problema mesmo é a disponibilidade e o preço dele, já que a Nintendo não trabalha mais aqui no nosso país. Mas e vocês? Vocês curtiram o Super Nintendo clássico ou o SNES Classic? Conta aqui embaixo pra gente. E é claro, para mais vídeos nostálgicos é só se inscrever no Canaltech clicando aqui embaixo. Nas redes sociais nós somos o Canaltech com CH no final. Valeu, tchau, tchau.